Oi, pessoal! Eu sou a professora Bárbara, a professora de História de vocês do primeiro ano. Hoje a gente vai dar continuidade à aula que a gente já está tendo sobre as formações políticas africanas. Essa é a nossa aula número 50. Então, vamos ver o que vai acontecer. Antes disso, o nosso intérprete, o Natan, que vai acompanhar a gente toda essa aula. E eu não quero que vocês esqueçam de fazer o registro de vocês no Classroom. Então, vocês vão lá, vão clicar no link número 1, lá tem uma tarefa, vocês vão fazer essa tarefa e daí, depois que vocês fazem, a presença de vocês está garantida. Vamos ver, então, como é que vão se organizar essas formações políticas africanas nessa nossa aula. Principalmente, essa aula a gente vai falar sobre os impérios do Sahel, como é que vão se desenvolver, que impérios eram esses. Bom, quais são os nossos objetivos dessa aula? Por que a gente vai estudar esse conteúdo? O primeiro objetivo, é abordar as sociedades que se desenvolveram na África subsaariana, uma porção geográfica da África, então nós vamos ver todos esses reinos e impérios que se organizam lá. Um outro objetivo, é a gente apresentar os impérios que se desenvolveram numa faixa de terra denominada como Sahel. Bom, antes da gente, então, estudar sobre o nosso conteúdo de hoje, a gente tem que relembrar o que nós já estamos estudando durante algumas aulas passadas. Bom, para a gente tentar dar uma relembrada, vocês durante o segundo trimestre e ainda algumas aulinhas, aqui do terceiro, a gente viu a Idade Média na Europa. Nós vimos que a Idade Média na Europa, ela tem começa ali mais ou menos no século V e ela vai até o século XV. Nas nossas aulas seguintes, nós vamos estudar agora, a gente estudou sobre como é que se organiza nesse mesmo período lá na Europa, como é que algumas civilizações, sociedades vão se organizar na Península Arábica. Aí vai surgir, vai se difundir o islamismo na Península Arábica, é o Estado árabe muçulmano. E na nossa aula passada, anterior, nós começamos a estudar as formações políticas africanas. Então a gente foi ver, está vendo como é que, o que estava acontecendo no continente africano naquele mesmo período que nós estudamos, o continente da era medieval na Europa e como é que também as coisas como estavam se desenvolvendo ali com as civilizações árabe e muçulmana. E, então, o que nós estudamos na nossa aula anterior? Nós vimos que o continente africano, então ele tem duas porções geográficas, que é a África setentrional, mais ao norte, e nós vamos ter a África subsaariana, uma parte que vem ali do deserto do Saara, vai compreender parte quase total do continente africano. A África, até o século XV, ela vivia entre grupos de aldeias e paralelamente com reinos, impérios. Então, nós vamos ter essas duas formações sociais no continente africano. A organização política e social da África subsaariana, a grande maioria dela estava nas mãos sob a liderança de chefes. Esses chefes, então, eles mantinham o respeito de toda a sociedade, Ele mantinha também o bem-estar dessa sociedade através das relações de parentesco que eles tinham. E nós vimos também que as crenças religiosas desses grupos, dessas sociedades, elas vão acabar trazendo uma grande influência para as nossas crenças religiosas aqui no nosso país, porque ao longo do nosso processo histórico, de constituição do nosso país, do Brasil, mais de 4 milhões de africanos escravizados vieram até aqui e nessa construção de séculos de história do nosso país, nós vamos ter uma importante influência da cultura africana. Bom, aqui para a gente relembrar, que eu quero que vocês vejam bem, então, nós temos uma seta apontando para o continente europeu, onde nós já estudamos a Idade Média. A outra seta, ela aponta, aqui nós temos essa porção amarela da Ásia, que é a região da Península Arábica, onde vai se desenvolver o Estado árabe muçulmano, e a flecha vermelha aponta para o continente africano, que é o continente do qual nós estamos estudando nessa nossa aula.
Nessa aula de hoje, então, o que a gente vai estudar? Impérios que se desenvolveram nessa faixa de terra africana, denominada como Sahel. Lá vão ter reinos e impérios. E eu acho que o importante da gente pensar sobre essa nossa aula de hoje é como esses impérios e esses reinos, eles eram extremamente ricos. Durante muito tempo, o continente africano, e ainda existe uma visão muito errônea sobre o continente africano, ligado à pobreza. E essa é uma visão que tem que ser mudada, porque o continente africano ele é extremamente rico ainda hoje em minérios, em questões, né, naturais, e a gente vai ver que dentro do continente africano, nesse período que a gente está estudando, vão então se organizar impérios que ostentavam riquezas. Então, vamos lá? Bom, o que nós vamos ver então? Esses impérios do Sahel, né? Esse território do Sahel, ele passa a ser habitado ali, né? Mais ou menos entre o ano 600 antes de Cristo a 200 anos antes de Cristo. Essa região do Sahel, nós vamos ver que primeiro vão surgir aldeias, né, das pessoas que vão habitar essa região. Essas aldeias vão se organizar, vão se desenvolver cidades, e quando essas cidades começam a ser organizadas, nós vamos ver que o comércio ele vai passar a ter um grande destaque nessas cidades, ele vai se expandir. Essas sociedades que estão vivendo no Sahel, elas passam a ser governadas por um rei. E esse rei ele passa a dominar vários dos seus vizinhos, então eles começam a expandir o seu território. Quando isso começa a acontecer, nós vamos ver que nesse período vão surgir dois grandes e importantes reinos que vão se formar como impérios. Então é sobre isso que a gente vai estudar nessa nossa aula. A gente vai ver sobre o reino de Gana, também conhecido, né, e falado como Império de Gana. A gente já vai falar sobre essas diferenças entre reino e império, e posteriormente do reino do Mali. Então, vamos lá ver o que a gente vai aprender nessas nossas aulas? Aqui eu quero que vocês vejam que a gente tem um mapa de onde ficam localizados esse Gana e Mali, para a gente ter uma noção. Essa parte laranja é a faixa, então é a região dessa faixa de terra, desse cinturão da África, e então é nessa região onde nós vamos ter localizados esses dois importantes reinos. O nosso primeiro quiz, eu quero que vocês leiam com atenção e a gente já retorna para ver qual é a resposta, a alternativa correta.
Então vamos ver qual é a alternativa correta do nosso quiz? A alternativa correta era a A. Quais impérios ergueram-se nas terras do Sahel? O Império de Gana e de Mali. E nós vamos falar agora sobre o Império de Gana. Quero que vocês entendam que esse conceito que a gente está usando de império, ele vai ser um conceito porque a gente entende que a partir do momento em que esses reinos começam a dominar e expandir o seu domínio sobre povos vizinhos, aldeias vizinhas, o contexto de império vai ser utilizado. Né? Então, a gente vai ver que o Império de Gana, hoje, ele vai estar localizado na região da Mauritânia, não é em Gana. Né? E surge por volta ali do século IV e o grande destaque desse Império de Gana vai ser a extração aurífera, ou seja, a extração do ouro. Nunca se viu reinos com tanto ouro no mundo. Veja só, Gana era o maior fornecedor de ouro do Mediterrâneo. Então, o próprio continente europeu, ele acabava utilizando e usando desse ouro, fazendo comércio com esse ouro que vinha oriundo de Gana. O Império de Gana, ele não tinha fronteiras delimitadas, né? Então, na verdade, essa questão de não ter uma fronteira delimitada fazia com que esse contexto do império dele, né, ela não fosse medida pela sua extensão em território. O Império de Gana, eles viam mais a ideia de quanto mais uma quantidade maior de pessoas, de grupos fossem dominados, né, e fizessem parte do controle deles, isso denominava eles como esse império. Aqui a gente tem um mapa para vocês terem uma ideia, então, qual era o tamanho do Império de Gana, né? Nós temos a porção de terra, então, do Sahel, e essa parte verde é onde se localiza o Império de Gana. Bom, como eu falei para vocês, uma das coisas do qual Gana se destaca era pela sua extração de ouro, né? Para vocês terem uma ideia, gente, o ouro ele era tão abundante, mas tão abundante em Gana, que os colares e as pulseiras do Gana, o Gana era o nome dado ao grande soberano, né? Ao grande rei do Império de Gana. Eles usavam esse ouro em escudos e em espadas dos soldados, né, que protegiam o Gana. Eles encontravam também esse ouro, né, tão abundante nas coleiras dos cães do Palácio Real. Então vocês imaginem qual era a abundância que existia com relação a esse ouro dentro de Gana. A partir do século XII, com a desertificação ali da região do Sahel, e daí a gente vai ter surgindo outras zonas auríferas, ou seja, outros locais onde eles na África vão encontrar o ouro. E daí, com isso vai acabar enfraquecendo de certa maneira o Império de Gana, o que vai possibilitar, né, que outros venham a dominar aquele território. É nesse momento em que o Império de Gana vai enfraquecer e ele vai acabar sendo dominado por outros povos africanos. E é sobre esse domínio que a gente vai ver. Por quê? É a partir do momento, né, desse momento em que o Império de Gana ele vai enfraquecer e vai ser dominado, que nós vamos ter o surgimento, né, a organização de um novo império naquela região do Sahel, que é o Império de Mali. Veja só, enquanto Gana perdia o seu poder de influência, o reino do Mali ele começava a ganhar importância na região. Lá por volta do ano de 1235, um príncipe Mandinga, que era um grupo que vivia ali naquela região, chamado Sundiata Keita, ele vai conseguir dominar Gana e dominar aquela região, e daí ele vai se estabelecer como grande soberano de Mali e vai adotar o título, esse era o título dos soberanos, dos grandes imperadores de Mali, ele vai adotar o título de Mansa, que era o rei, né? O Sundiata Keita, gente, olha aí que interessante, ele vai se converter ao islamismo. A gente não pode esquecer que existe uma proximidade, não só entre as culturas, né, mas a gente vai ter uma proximidade geográfica ali, né? Então, a Península Arábica, claro que já existia a ideia da expansão do islamismo, como nós estudamos, e nós vamos ter, então, essa influência do islamismo chegando na África subsaariana. Sundiata
Salta Keita se converte ao islamismo e vai difundir essa religião por todos os seus súditos. Ele vai promover várias trocas culturais entre os povos do Mali e desse Oriente Próximo. O Império do Mali, aqui a gente tem um mapa dele, né? Vejam que ele, além de tomar parte do território do que era o Império de Gana, ele vai se estender muito mais e ele vai então acabar utilizando de um comércio fluvial. Ele também, claro, vai dominar rotas transsaarianas, e essas rotas transsaarianas, elas vão ser rotas que vão trazer o comércio e vão acabar fazendo um comércio grande também com outras regiões, tanto do Oriente como da Europa. E nós vamos ver que o Império de Mali ele vai ser um grande produtor, o maior produtor daquele momento de ouro. Nós vemos então que novamente esses impérios africanos eles eram extremamente ricos. E a gente tem uma curiosidade com relação ao Império do Mali. Então, nós vimos que o título dado ao rei, né, ao soberano do Império do Mali, era Mansa. Tem uma história que um desses Mansas, o Mansa Musa, aqui a gente tem uma ilustração, uma iluminura do Mansa Musa, que ele vai fazer uma peregrinação a Meca, né, como muçulmano, e lá ele vai usar tanto ouro que a economia de Meca acaba se desestabilizando por causa do uso desse ouro. Tem uma pesquisa que foi feita recentemente pela revista Times, onde eles tentaram procurar qual era o homem, num sentido, a pessoa, né, o indivíduo, mais rico no mundo todo, né, ao longo do processo histórico. E eles constataram que o homem mais rico, né, do mundo seria o Mansa Musa, ao longo do processo histórico mundial que nós temos. Então, esse Mansa, né, ele era a maior autoridade e sobre ele estava todo o poder do império. Veja só, ele vai se manter unificado, o Império de Mali, e hegemônico, dominando quase toda essa região, até mais ou menos o século XV. O Império ele vai se erguer, né, e a gente vai ter algumas cidades de destaque, como Tombouctou, que ele se torna um dos maiores centros culturais da região. Então, veja só, novamente aquela ideia errônea, né, de uma pobreza intelectual, muitas vezes até, né, de pouco desenvolvimento nas civilizações africanas, ela vai cair aqui por terra. Nós vamos ver o grande desenvolvimento desses impérios. E a força e o declínio do império. Bom, o Império de Mali ele vai chegar a ter 45 milhões de habitantes. Adotava uma política de consulta aos povos dominados, respeitando suas tradições e religiões, e ela vai acabar entrando em declínio devido a invasões e conflitos pelo surgimento de novos centros de poder. Uma coisa interessante para a gente pensar é o seguinte: é que a partir do século XV para o século XVI, nós vamos ter também a chegada dos europeus dentro do continente africano, e é nesse momento também que essas invasões e esses domínios europeus começam a modificar a estrutura, muitas vezes interna ali dentro desse continente africano. No século XV, né, então, os portugueses chegam a Mali, mas o Império de Mali já não era mais tão imponente, né, como nos seus grandes períodos passados. E, para falar um pouco sobre a cultura malinesa, eu trouxe aqui uma questão relacionada à questão da tradição oral, que eram os chamados griots. Veja só, os malineses eles não dominavam a escrita. Aliás, boa parte desses povos, desses impérios e reinos africanos, né, desse período que denota entre o século V ao século XV, eles não tinham o domínio da escrita. Mas como é que a gente consegue saber a história de um povo se a gente não tem um documento que prove como as coisas aconteceram? Veja só, toda a tradição, a história e a cultura dos malineses e daqueles povos que viviam ali, muitas vezes eram passadas ao longo das gerações pelos chamados griots.
Quem eram os griots ou griots? Eles eram indivíduos que eram encarregados de transmitir, de passar oralmente o conhecimento, as histórias, a tradição de como as pessoas viviam lá. Existiam os griots que também eram os que cantavam, então eles com seus instrumentos musicais e letras de música, eles também passavam e transmitiam a cultura, as tradições através da música e da arte. Há um antigo provérbio do poeta malinês, né, que ele vai dizer o seguinte: quando morre um velho, é como se uma biblioteca inteirinha fosse incendiada. Isso é importante para a gente tentar entender como os documentos escritos, o desenvolvimento da escrita vai ser importantíssimo para o desenvolvimento de pesquisas e do processo, para a gente entender a história mundial, mas que a gente também não pode deixar de lado e de prestar atenção de como os vestígios materiais, de como as histórias contadas, a gente tem isso na nossa família, né? As histórias contadas pelos nossos avós, as tradições que vão sendo passadas, né, através das gerações. E a gente vai agora para a nossa atividade. Bom, eu quero que vocês leiam com atenção essa atividade e a gente já retorna para ver qual é a resposta correta. Então, vamos ver qual é a resposta correta? Como pode ser constatada a riqueza aurífera do Império de Gana? Através de seu grande fornecimento de ouro para o Mediterrâneo e da sua ostentação no uso de colares e pulseiras no Gana, o soberano, o rei, de escudos e espadas dos soldados e até nas coleiras dos cães da guarda do Palácio Real. E agora nós vamos para a nossa outra atividade, né?
Quem foi Sundiata Keita para o Império do Mali? Nós já retornamos daqui a alguns minutos. Então vamos ver qual é a resposta correta? Bom, Sundiata Keita foi um príncipe do povo Mandinga que se estabelece como soberano do Mali, adotando o título de Mansa, rei. Converte-se ao islamismo e expande os domínios territoriais, controla grandes jazidas de ouro e rotas comerciais transsaarianas. Nós vamos agora para a nossa atividade do Enem. Quero que vocês prestem atenção, essas atividades elas exigem um pouco mais de interpretação, um pouco mais de atenção de vocês. Vamos lá? Bom, o primeiro império da África subsaariana sobre o qual se tem notícias mais precisas é o Mali. Nele, Tombouctou, Gené e Gao foram importantes cidades, centros de trocas e de concentração de pessoas, graças à rede de rios que fertilizava as terras e facilitava o transporte na região da curva do Níger. Vestígios arqueológicos apontam que, desde cerca dos anos 800 da nossa era, havia ali cidades e formas de comércio. Com base no texto e nos conhecimentos sobre a história dos povos africanos, é correto afirmar que a sociedade do Império do Mali caracterizava-se por ser a urbana e rural, tendo o comércio fluvial como uma de suas atividades principais, além de caravanas nas rotas do Saara. B. Rural, essencialmente tendo a agricultura coletiva como principal meio de subsistência. C. Militarizada, tendo a guerra como principal meio de sobrevivência de sua população.
D. Tribal, visto que os povos africanos ainda não tinham alcançado o estágio civilizatório avançado. E E. Marítima, sobrevivendo da pesca da baleia como a maioria dos povos africanos. Vocês têm alguns minutos para responder essa questão e a gente já retorna.
Então vamos ver qual é a resposta, a alternativa correta. A alternativa correta é a letra A. Urbana e rural, tendo o comércio fluvial como uma de suas atividades principais, além de caravanas nas rotas do Saara. E agora a gente vai para as nossas considerações gerais. O que a gente estudou? O que a gente aprendeu nessa nossa aula? Bom, nós estudamos os impérios do Sahel, que é uma faixa de terra que compreende o continente africano. No Sahel desenvolveram-se alguns impérios, reinos. Nós nessa aula a gente estudou o Império de Gana e o Império de Mali. O Império de Gana, ele vai ter um grande destaque, é a extração aurífera, né? A extração de ouro. E isso vai fazer com que ele, então, tenha um grande destaque na região, até que Sundiata Keita, um príncipe mandinga, vai dominar aquela região e vai acabar formando o Império do Mali, né? O Sundiata Keita, ele vai acabar adotando um título de Mansa, que era o título de rei, e ele vai se converter ao islamismo, ou seja, o Império de Mali, os malineses, serão muçulmanos. O comércio, no Império de Mali vai ser transsaariano e fluvial, então eles vão utilizar muito da extração do ouro. E nós vamos ver que um dos destaques, para a cultura do Império de Mali é a tradição oral, é a transmissão através da oralidade, das tradições culturais daquele povo pelos chamados griots. Os griots, eles então transmitiam todo o seu conhecimento e o que eles viviam, através, como eles não tinham escrita, através da oralidade. Bom, a gente aprendeu tudo isso nessa aula e na nossa próxima aula nós vamos continuar estudando as formações políticas africanas, mas nós vamos estudar sobre um povo, chamado Bantus. E é isso aí, pessoal. Até a nossa próxima aula.